Opa, o microfone estava desligado. Boa noite a todos. Momento que na sala só temos meninas, então boa noite, meninas. Nossa última aula, eu já esperava-se que não entraria muita gente, uma vez, como eu tinha comentado com vocês, nosso conteúdo já finalizou. E hoje vai ser uma sessão basicamente de tirar dúvidas para quem tiver dúvidas, tá? Eu não vou fazer uma revisão. Eu achei até que eu tivesse a prova pronta, mas ainda não montei. Semestre passado, acho que eu perdi a prova do semestre passado. Eu vou ter que refazer ela, mas é tranquilo o nosso conteúdo. O meu conteúdo com bastante coisas teóricas, acredito que não tenha grandes dificuldades. E eu vou usar as nossas duas últimas listas de exercício, como base para fazer a nossa prova. É claro que como essa prova tem um peso de 4.000, vai ser na semana que vem, eu vou colocar algumas questões também do primeiro bimestre, tá? Mas eu vou acabar focando nas questões do segundo bimestre, tá ok? Então, eu aconselho vocês a estudarem apenas lista de exercícios, né? Então, eu vou corrigir hoje, que é a lista 4, e depois tem a lista 3, que já foi corrigida. Cadê? Vocês entregaram no dia 3, a lista 3. Então, é só olhar lá nos vídeos quando que foi a lista 3. Consigo até olhar aqui para vocês. E quem tiver dúvida, acessa a explicação da lista 3 lá, que a gente mata todas as dúvidas. Deixa eu só ver aqui quando que foi postado qual vídeo que é o da aula 3, que é mais fácil, tá? Além do todo o aula que estão os vídeos, tá, gente? Todos os nossos vídeos ficam aqui no YouTube também, tá? Então, aqui, ó, Bioquímica, aula 9. Bem provável que aqui esteja toda a explicação da lista 3. Então, eu sugiro para vocês, ela mesma, acessar ela para fazer a correção da lista de exercício 3 aqui, tá? Aqui, ó. Lista exercício 3. Então, é só um conselho. Aproveitar que tá aberto aqui, ó. Eu vou jogar ele lá no grupo dos representantes. Fica mais fácil para vocês. Depois os representantes encaminham para vocês, que é a correção da terceira lista de exercício, tá? E agora vamos fazer a quarta. Então, eu vou tirar a prova em cima dessas duas listas de exercício, tá? Lembrando que tá tudo no YouTube, além de estar no AVA. Então, se por um acaso não acessar o AVA, consegue acessar pelo YouTube todas as nossas aulas gravadas, mesmo depois que passar o semestre, tá? Então, para quem tiver curiosidade, aqui não sai bonitinho. Mas tem aqui conteúdos de diversos assuntos aqui. É legal, mas eu acho. Então, o objetivo da nossa aula hoje vai ser só corrigir nossa lista de exercício e abrir para as dúvidas, tá? Como eu falei, nós já acabamos nosso conteúdo há 3 semanas atrás, né? Sábado nós tivemos a nossa prática, que foi ótimo ter esse contato com vocês, ainda mais o pessoal da farmácia que eu não conhecia, né? O pessoal da química eu já conheço de outras épocas, de outras disciplinas, mas o pessoal da farmácia e de outros cursos que estão aqui juntos, eu não conhecia. E foi muito bom esse contato. Eu espero que para vocês também começar a voltar de forma controlada, eu acho que é muito bom. Falando da nossa prova,
ela vai seguir os mesmos parâmetros do semestre passado, serão 10 questões de X. A prova vai ficar disponível por 24 horas no portal, só que vocês terão só 3 horas para realizar a prova. Então, eu vou abrir a prova para vocês às 19 horas do dia 1º e ela vai ficar disponível até às 19 horas do dia 2. Então, são 24 horas para vocês conseguirem acessar o portal e fazer a prova, tá? Eu sei que vocês vão consultar, então fiquem tranquilos com relação a isso. Acesse o nosso material, todos os slides estão no portal e usem para fazer a prova, tá? Seria uma hipocrisia eu falar para vocês não acessarem. E qualquer coisa, se o portal não funcionar, qualquer problema, vocês me mandam um WhatsApp que a gente tenta contornar isso daí, tá? Mas eu sei que, por exemplo, às 19 horas exatamente, sempre o portal cai, tá? Então, chega do trabalho, vai jantar, depois vai fazer a prova é rapidinho, tá? Então, dá um tempinho aí, vai lá para umas 7h30, 8 horas, que normalmente o portal já voltou, tá? Só um conselho. Então, vamos corrigir aqui a nossa lista e eu fico aberto às dúvidas. Conforme eu for corrigindo, tiver dúvida também, podem ir perguntando. Então, a primeira questão, o que caracteriza os lipídios? Como eu comentei, todas as nossas respostas estão nos nossos slides. Só colocar aqui. Então, os slides dos lipídios. Temos o conceito básico aqui de lipídios. São substâncias caracterizadas pela sua baixa solubilidade em água e alta solubilidade em solventes orgânicos. Eu vi que alguns de vocês colocaram o fato de eu ter ácidos graxos. Mas eu peço para tomar cuidado que não são todos lipídios que nós temos ácidos graxos. Por exemplo, os nossos esteroides não são ácidos graxos, tá? E são lipídios na sua estrutura, mesma coisa que algumas vitaminas. Então, tomem cuidado com esse conceito. 2. Qual é a diferença entre gordura e óleos? Então, seguindo aqui nos nossos slides, eu venho aqui a diferença entre gordura e óleos. Então, são gorduras, elas são substâncias saturadas, ou seja, só com ligações simples. Consequentemente, eles são sólidas e eles são produzidas por animais normalmente. Enquanto os óleos, eles são insaturados, então tem ligações do tipo dupla nelas. Consequentemente, elas são substâncias do tipo líquida, tá? E normalmente são produzidas por plantas. 3. Cite 5 funções dos lipídios. Temos aqui 6 funções de lipídio até. Então, o lipídio serve tanto como reserva de energia, principalmente, mas também como combustível celular, na falta de outro tipo de energia. As membranas celulares, que são compostas de lipídio, aí os fosfolipídios, glicolipídios. Isolamento térmico, né? E a proteção dos nossos órgãos. A parte dos nossos esteroides, que são os nossos hormônios. Antioxidantes, a vitamina A, vitamina E, por exemplo, são as vitaminas lipossolúveis. E os nossos sais biliares, que são a nossa função digestiva. Tá? 4. O que são ácidos graxos? Então, tá aqui. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa, com mais de 12 carbonos, podendo ser saturada ou insaturada, tá? E sempre com a quantidade par de carbonos, tá? E sempre uma cadeia com mais de 4 carbonos. Então, eu tenho uma cabeça polar
e uma cauda apolar em sua estrutura. 5. Como as moléculas de ácido graxo se organizam com relação à solubilidade? Temos aqui a nossa solubilidade. A gente tem 3 organizações básicas desses nossos ácidos graxos, tá? A primeira aqui é a nossa forma micelar, onde eu tenho um centro todo apolar e um externo apolar. Temos a nossa bicamada lipídica, então é uma camada e não uma bola como a micela, né? Que eu tenho um centro apolar e as extremidades polares, tá? E os lipossomos, onde eu consigo fazer um centro polar, um meio apolar e a extremidade polar aqui. Então, eu reverso entre polar, apolar e polar. Por que a diferença de estado da matéria entre ácidos graxos saturados e insaturados? Traduzindo, por que eu tenho ácidos graxos saturados são sólidos e ácidos graxos insaturados são líquidos? Está relacionado com as interações que há entre suas moléculas, tá? Moléculas saturadas, que são aquelas que só possuem cadeias lineares simples, eu consigo uma maior interação entre as cadeias, consequentemente, eu consigo ter um ponto de ebulição maior, então elas são sólidas. E, em compensação, as nossas cadeias insaturadas, que são aquelas que possuem dupla ligação, essas cadeias não conseguem se organizar da melhor forma possível, consequentemente, eu não tenho a maior interação entre as duas cadeias, ou todas as cadeias ali, então eu tenho um ponto de ebulição menor. Consequentemente, eles são líquidos à temperatura ambiente. 7. Qual a origem da gordura trans? Falando dos nossos ácidos graxos aqui, falamos das reações principais que nós temos. A reação de neutralização, que nós fizemos ela na prática, para determinar a acidez lá do nosso óleo fresco e o óleo rançoso. Reação de saponificação, que fizemos também em prática. E aí temos a nossa reação de hidrogenação, que a gente não consegue fazer ela em prática, porque eu demando de pressão muito alta, tá? Para realizar essas reações. Então, eu não conseguiria fazer em vidraria, teria que ser em grandes aparatos, normalmente de alumínio, tá? Então, as ligações trans aqui, nossas gorduras trans, são obtidas quando eu pego uma molécula cis, que é natural, hidrogeno ela e transformo ela em gordura trans. Lembrando que a nossa gordura trans ela não é natural, ela é artificial. 8. Qual é a composição dos triacilgliceróis? Nosso triacilglicerol. Então, eu vou ter uma molécula de glicerol se ligando a 3 moléculas de ácido carboxílico, tá? Então, essa é a composição de um triacilglicerol. E aí, ele vai depender se ele é óleo ou gordura devido a essas cadeias que aqui, se for cadeias saturadas, serão gorduras, se for cadeias insaturadas, serão óleos. 9. Como ocorrem as membranas biológicas? Então, temos aqui nossa estrutura, nossa membrana biológica, que ela é formada por uma dupla camada lipídica, tá? Dentre esses lipídios, normalmente, os glicerofosfolipídios, os esfingolipídios e os esteroides, tá? Então, eu tenho aqui uma camada externa polar, um meio apolar e a camada interna
polar novamente, tá? Então, a passagem de substâncias pela membrana biológica ela é muito complexa, uma vez que eu preciso dissolver tanto no meio polar, que é interno e externo, mas ela também tem que ter uma certa solubilidade no meio apolar para passar aqui pelo meio. Substâncias que eu não consigo fazer essa passagem, eu uso de proteínas transportadoras para a passagem dessas substâncias. 10. Qual a composição dos esteroides? Vimos aqui nossos esteroides. Então, tá aqui, ele é uma estrutura básica de 17 carbonos entre 4 anéis. São 3 anéis de 6 carbonos e um anel de 5 carbonos. E neles são ligados diversos outros grupos, tanto polares quanto apolares. Qual a diferença entre o colesterol HDL e LDL? Então, o LDL, que é o de baixa densidade, tá? Que é o que a gente fala, que é o colesterol ruim, tá? Que é aquele que vai se ligar na parede dos vasos sanguíneos e podem entupir, criando a arteriosclerose, enquanto o HDL é aquele que a gente chama de colesterol bom, que é o colesterol de alta densidade. Ele ajuda a proteger as artérias do LDL. Tenta lembrar sempre dessa figurinha aqui que facilita lembrar o colesterol bom e o colesterol ruim. 12. Como ocorre o processo de absorção das gorduras? Temos aqui o processo de digestão. Então, as gorduras elas vão chegar até o nosso intestino delgado. E é o nosso intestino delgado que veio os sais biliares para quebrar essas gorduras e formar uma emulsão, liberando ácidos graxos e ou glicerol. Ela não entra inteira, tá? Então, uma vez que entrou esses ácidos graxos e esse glicerol livre, vai formar os nossos triacilgliceróis. Lá ele vai pelo complexo de Golgi, formando uma bolsinha que vai para o sistema linfático e vai para o nosso sangue venoso, tá? Por que ocorre a reação de ácidos graxos com a coenzima A? Aqui. A nossa coenzima A, ela vai ajudar a passagem das membranas, tá? E é com a coenzima A que eu começo a fazer a quebra dos nossos ácidos graxos. Então, eu ligo todo o nosso ácido graxo no que a gente chama aqui, ó, nossa coenzima A, tá? Qual a utilidade da beta-oxidação? Então, aqui a beta, esse aqui, melhor dizendo. Da beta-oxidação, então, eu vou quebrando todos os nossos ácidos graxos, sempre entre 2 carbonos, e aí esses 2 carbonos que vão formar o grupo acetil. E esses dois grupos, nesses 2 carbonos, sempre se liga com a enzima A, como eu acabei de falar, formando o grupo acetil-CoA. Esse grupo acetil-CoA a gente já havia comentado antes. Esse acetil-CoA a gente viu lá em carboidratos, aonde esse acetil-CoA ele vai entrar para o nosso ciclo de Krebs, formando, então, a nossa ATP ali no final. E nisso se liga a questão 15, de por que há sempre o número par de carbonos no nosso ácido graxo. E a gente repara aqui, ó, que para cada 2 carbonos que eu tiro, eu formo um acetil-CoA. Então, a formação de... Acho que é melhor. A formação do nosso ácidos graxos vem do inverso. Então, eu vou juntando grupamentos acetil para formar os nossos ácidos graxos. Então, se cada acetil são 2 carbonos, eu sempre vou ter, então, um número par
de carbonos. E se não, eu teria, na hora de fazer essa beta-oxidação aqui, e quebrar de 2 em 2 carbonos, não teria carbono suficiente, tá? Então, a natureza é tão perfeita com isso. Questão 16. Por que são produzidos os nossos corpos cetônicos, tá? Então, nossos corpos cetônicos, ele vai ser função tanto para produzir energia em partes externas do nosso corpo, tá? Então, regiões externas, onde a chegada de sangue às vezes é mais difícil, e também quando há um jejum muito grande, tá? Então, a grande maioria das vezes a gente usa ele quando há um jejum muito grande, é uma forma de energia mais rápida que nós temos aqui, os nossos corpos cetônicos, energia mais rápida. E a última questão, qual a diferença entre vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis? Aí a gente entrava aqui nos slides de vitaminas. Onde a gente fala que existem os dois tipos de vitaminas. A classificação entre vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Não precisam ficar decorando essas coisas, eu acho ridículo, tá? As lipossolúveis, então, aquelas que são solúveis na nossa parte lipídica, tá? Enquanto as hidrossolúveis são aquelas que são solúveis só em água. Essa é a grande diferença. Então, as hidrossolúveis, eu vou ter um grupamento maior, polar, enquanto as lipossolúveis, eu vou ter grupamentos apolares muito maiores. E aí, a gente matou aqui a lista de exercício. A partir de agora, eu vou ficar disponível para se alguém tiver dúvidas. Mas eu volto a dizer, nossa prova vai ser embasada nas duas listas de exercício que nós temos. E aí eu vou ficar aqui aberto às dúvidas, se alguém tiver. Ninguém tem dúvida? Se ninguém tem dúvida, não tem mais o que falar. E aí eu vou dispensar vocês. Fico aí disponível, tanto aqui, quanto quem quiser perguntar alguma coisa via WhatsApp também. Vocês têm total liberdade para isso. Então vem prova, né, professora? Vem prova e vem final de curso. Isso. Vai ser só sucesso. É isso aí. Então é isso, professor. Boa noite. Boa noite, Rivelto. Até mais. É. Boa noite, Sora. Boa noite, Thaís. Boa noite, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente me manda um WhatsApp sem problema nenhum.